Então, eu tomo cálcio, mas eu tomo cálcio com D3. Não é suficiente. D3 ajuda, sim, de uma certa forma, o cálcio ficar no osso, depois que ele chegou lá, mas não antes. Do mesmo modo que há 10 anos atrás eu falava de vitamina D3 e praticamente ninguém reverberava, e hoje todo mundo conhece, a K2 chegou a vez dela, entendeu? Ela está chegando. E não é fácil estar no lugar que eu estou, porque é fácil jogar pedra. O que vocês viram aqui é apenas um resuminho do processo. Eu brinco que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Ela não aparece da noite para o dia. Uma mocinha de 13 anos de idade que começa a tomar pílula anticoncepcional já começa a ter problema de osteopenia e lá na frente vai ter osteoporose. Quer dizer, quando você é diagnosticado com osteoporose, é por causa do modo como você vem vivendo. Osteoporose é um distúrbio esquelético onde a resistência óssea é diminuída e há uma predisposição a fraturas. E você não acha que isso não é brincadeira? Pra você ter uma ideia, entre as idades de 80 e 90 anos nos Estados Unidos, 40% das mortes entre 80 e 90 anos nos Estados Unidos é por fratura de quadril. É problema de fratura de fêmur. Então, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E fratura de fêmur, fratura de quadril, só representa só 30% das fraturas. E é responsável por 40% das mortes entre 80 e 90 anos. Muitos de vocês que estão nos assistindo passaram por isso. Você tinha uma senhora idosa, uma vovó, que caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, pegou infecção hospitalar e acabou falecendo, em consequência de uma fratura de quadril. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar a longo prazo, porque é uma doença que demora muitos anos para chegar lá. Hoje nós temos osteoporose como um biomarcador para comorbidades, para outras doenças. Então uma pessoa que é diagnosticada corretamente, que nós vamos discutir isso aqui, com osteoporose, provavelmente tem também uma doença cardiovascular, nem que seja silenciosa. Porque nós vamos ver aqui que o mecanismo da osteoporose é praticamente o mesmo mecanismo das doenças cardiovasculares. Porque é o cálcio que vai sair do osso, ou nem vai chegar no osso, e vai para os tecidos moles. Porque o cálcio, dependendo do tipo de cálcio, eu estou me referindo ao cálcio inorgânico, ele não tem GPS para chegar no osso, para chegar no dente. E, dependendo da situação que ocorre no sangue, ele pode sair do osso, sair do dente e ir se depositar no cérebro, na carótida, na aorta, na coronária, na válvula cardíaca, no fígado, nos rins. Ele pode comprometer o corpo inteiro. Então, quando você tem uma osteoporose, geralmente você tem um vazamento de cálcio do osso e ele está comprometendo outras coisas. Entendeu? Não é só osteoporose, é um biomarcador, é importante, tem que ser tratado, nós vamos discutir aqui, sempre com o seu médico, porque você vai conversar isso depois com o seu médico, mas sempre tem alguma coisa a mais, entendeu? Entendi. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de osteoporose... Ela tem que questionar outras coisas, como é que está o coração, como é que estão as artérias, porque tem cálcio que saiu do osso e foi para lá. Agora, doutor, nesse cenário também, quando a gente fala em osteoporose, existe uma recomendação médica que é muito usada para o tratamento dessa osteoporose. Que recomendação é essa? O padrão hoje seria assim, a pessoa fazer uso de cálcio, mais recentemente fazer uso de vitamina D3, fazer uso de uma atividade física de resistência e ingerir uma substância, um medicamento específico para a osteoporose, que é do grupo do bisfosfonatos. E aí vem o problema muito sério que nós vamos discutir aqui. Porque esse medicamento, ele, no frigir dos ovos, ele acaba não ajudando muito. Principalmente se a pessoa toma ele mais de 4, 5 anos. Porque ele vai ter efeitos colaterais graves e devido a isso. Então aí começa o problema. Suplementação com cálcio. Você inclusive vê na televisão isso. Só que a maioria não sabe
e você vai ficar sabendo agora, que tem pelo menos 3 estudos grandes na literatura mostrando que as pessoas, as mulheres, esse estudo foi feito com mulheres, porque a mulher tem muito mais osteoporose do que o homem. 4 vezes mais, depois nós vamos discutir por quê. Mas a incidência de osteoporose na mulher é 4 vezes mais do que a incidência de osteoporose em homem. Então, essas mulheres com osteoporose, elas têm comorbidades, entendeu? E elas, em geral, estão fazendo suplementação de cálcio. Só que tem 2 tipos de cálcio, que a maioria não se dá conta, que é o cálcio orgânico e o cálcio inorgânico. O cálcio orgânico está ligado a uma estrutura orgânica, que tem a carbono. O cálcio inorgânico é um mineral per se. Então, quando eu faço uso de cálcio inorgânico, infelizmente, esse cálcio inorgânico não tem GPS. Não tem ninguém que pegue ele pela mão e leve para o osso e leve para os dentes. Então, ele entra no corpo. Então, esses 3 estudos mostram que as pessoas que fizeram suplementação só com cálcio, ao invés de ter benefício, tiveram prejuízo. Então, uma coisa que aparentemente é tão óbvio, não é tão óbvio assim, tá? E eu tenho muito critério em falar isso, porque a literatura está mostrando isso. Claro que leva um tempo muito grande entre a literatura mostrar isso e a gente mudar isso no consultório. A defasagem, às vezes, é de 20 anos. Então, você vai ficar assustado. Você tem que conversar com o seu médico sobre isso. Segundo, a vitamina D3. A vitamina D3, que comecei a falar disso há 10 anos atrás, a vitamina D3, com relação ao cálcio, ela faz 2 coisas. Ela aumenta a absorção do cálcio a nível intestinal e ela diminui a excreção do cálcio a nível renal. Ou seja, ela acumula mais cálcio. Mas se você está tomando um cálcio inorgânico, só pelo fato de ele estar associado à vitamina D3, você não vai bloquear o prejuízo. Porque ele vai se acumular, ele não vai para os dentes, ele não vai para os ossos, ele vai para os tecidos mole. Ele vai depositar no coração, nas válvulas cardíacas, no cérebro, no fígado, nos rins, na aorta, nas coronárias, na carótida. E olha o problema. Então, eu tomo cálcio, mas eu tomo cálcio com D3. Não é suficiente. D3 ajuda, sim, de uma certa forma, o cálcio ficar no osso, depois que ele chegou lá, mas não antes. Agora, o que eu estou introduzindo aqui é a K2, que tem uma ação muito grande na mineralização dos ossos. Ela é o que eu chamo GPS do cálcio. Ela pega o cálcio pela mão e diz, você não pode ir para o coração, você não pode ir para o cérebro, você não pode ir para os rins, eu vou te levar para onde você tem que ir, que é para o osso e para o dente. Então ela é o GPS do cálcio. Então essa K2 ela está sendo introduzida aqui no Brasil. Do mesmo modo que há 10 anos atrás eu falava de vitamina D3 e praticamente ninguém reverberava, e hoje todo mundo conhece, a K2 chegou a vez dela, entendeu? Ela está chegando. Então a K2 ela está nas gorduras. Então antigamente, na era paleolítica, a pessoa matava, o ser humano matava um animal, abria ele, tirava as entranhas dele, tirava o fígado, tirava o estômago, tirava o pâncreas e levava para casa. E deixava a carcaça magra para a presa comer à noite. Mas levava toda a parte gordurosa. Como nós desenvolvemos o que eu chamo de gordurofobia, todo mundo tem medo de gordura, isso foi uma lavagem cerebral que nós recebemos, a pessoa agora não come gordura mais. Se ela não come gordura, não tem vitamina K2, porque a vitamina K2 já está na gordura, ela é lipossolúvel. Então aquele pessoal antigo que comia gordura, tinha dentes fortes, ossatura forte, tinha musculatura forte e não tinham doença. Envelheciam com saúde. Hoje todo mundo envelhece com doença. Naquela época não tinha isso. Envelheciam com saúde. Então o Dr. Weston Price chamou este fator ativador X, que hoje nós sabemos que é a K2, que está disponível. Tem publicações e mais publicações e mais publicações sobre o assunto. Entra no PubMed e olha lá que você vai ver a coisa impressionante que tem. Mas isso aí, como ninguém dá muita bola para vitamina, porque na faculdade de medicina
o médico, nós achamos que vitamina e mineral não serve para nada, que sai na urina. Então nós estamos perdendo essa grande oportunidade de ter saúde, independente da idade, entendeu? Você, para ter saúde do coração, você tem que ter K2 atuando, porque do contrário, o seu coração fica cheio de cálcio. O índice mais preditor hoje de doença coronária, de doença cardíaca, é o índice cardíaco de cálcio. É a quantidade de cálcio que você tem no seu coração. Quanto maior o índice cardíaco de cálcio, índice de cálcio no coração, maior a chance de você ter doença cardíaca, de você ter infarto do miocárdio, de você ter arritmia. Então é uma coisa séria. Olha que interessante. E esse cálcio está lá por quê? Porque está faltando GPS para ele. Quando você dá K2, e tem estudos mostrando isso, quando você dá, no estudo de Roterdã, por exemplo, mostrou que você pode reduzir em até 57% as mortes súbitas e infarto agudo do miocárdio em ser humano, com o uso da K2, para você ter uma ideia, estudo de Roterdã, na Holanda. Então, o que acontece? A K2 vai lá, tira esse cálcio do coração e leva esse cálcio para o osso. Então, você começa a perceber que osteoporose e problema cardíaco, no fundo, é a mesma doença. É o cálcio que vazou do osso e veio para o coração. Então, eu causei osteoporose e causei doença cardíaca. Quando eu trato, bem tratado, a osteoporose, que é fazer isso voltar para lá, eu também estou tratando a doença cardíaca. Olha que beleza isso tudo. E isso está bem divulgado, viu, para os estudiosos. Só que quando eu estudo isso e apresento, o cara fala, esse cara ficou louco, pô, tá inventando. Eu vou inventar o quê, pô? Tem tanta coisa na medicina, eu vou ficar inventando coisa. Mas como eu tenho tempo e condição financeira e tudo que eu estudo de medicina é em inglês, eu não estudo nada em português, eu tenho acesso a todas essas publicações e é a tendência do mundo. Só que isso leva tempo para chegar aqui, entendeu? Infelizmente. Então, para eu tratar uma osteoporose sem K2, não tem jeito, porque K2 é o GPS que vai tirar o cálcio dos rins, vai tirar o cálcio do cérebro, vai tirar o cálcio do pulmão, vai tirar o cálcio do fígado, vai tirar o cálcio da aorta, vai tirar o cálcio da carótida, vai tirar o cálcio da coronária e vai levá-lo para o lugar que deve ficar. Olha o valor de tudo isso. Você teve a oportunidade de assistir minha última aula de osteoporose. Assisti. Eu gastei o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, falando sobre osteoporose. O que vocês viram aqui é apenas um resuminho do processo, porque não dá para ficar discutindo isso tudo, porque lá a plateia eram médicos. Mas eu quero dizer para você que eu continuo nesse trabalho, a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Não é fácil estar no lugar que eu estou, porque é fácil jogar pedra. Eu tenho um ditado que diz aqui no Brasil, o sucesso incomoda. Eu descobri que muito mais do que o sucesso é o conhecimento. O conhecimento incomoda, porque uma pessoa que não está a par daquilo que você está falando, ela quer te calar a boca de qualquer jeito, entendeu? Então isso é um problema muito sério no Brasil. Quando você traz qualquer inovação, você é apedrejado. Sempre aparece alguém criticando. Eu não tenho ideia nenhuma de inventar nada. Eu não preciso inventar nada na medicina. Tem tanta coisa importante que não vai dar para falar até eu morrer, e eu não tenho tempo para ficar inventando coisa que não existe, entendeu? Se eu falo, é porque eu estudei, é porque eu procurei as referências científicas, e se algum dia for preciso, eu tenho elas disponíveis para qualquer discussão, entendeu? Agora, eu acho que você não deve acreditar em mim. Você deve assistir o que eu estou falando e fazer o seu dever de casa, porque a saúde é sua. Não deixe de tomar remédio por conta própria. Vá discutir com o seu médico. Entendeu? Como é que você vai fazer? Não vai fazer suplementação. Você está vendo aqui que, às vezes, uma suplementação de cálcio com D3 parecia que era bom. Não é tão bom. Eu estou acabando de mostrar isso para você. Então, esse pequeno conhecimento é muito perigoso. Tá bom? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima.